como alguém planeja o assassinato dos pais, como alguém decide assassinar os pais, né? Aqueles que lhe colocaram no mundo, aqueles que lhe proveram, que foram toda essa figura de acolhimento e afeto, né? Quando nesse laudo, né, dessa pessoa que matou os pais, o que acontece é que eles trazem conflitos de controle em cima da cabeça dessa pessoa, dessa moça. E aí também eles estão ali tentando ser eles, tentando ter uma autonomia emocional. E se sufocar muito, essa criança ela pode, né, esse adolescente que está ali em desenvolvimento, pode ter vários problemas comportamentais e de transtorno mental. Olá, eu sou Ivete Contieri Ferraz, médica psiquiatra, e temos aqui esse canal que é para ajudar você na sua saúde mental. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever. Se for pelo Spotify, não esquece de compartilhar com os teus amigos. Nós estamos na nova temporada dos vídeos e agora a gente vai falar sobre um caso muito famoso aqui no Brasil que ocorreu em 2002, onde uma jovem já de 18 anos acaba bolando, né? Eles acabam planejando, ela e o namorado, o assassinato dos pais. E ela assassina esses pais, né? Então hoje cumpre pena, parece que já está em regime aberto. Mas o mais importante é que no laudo dessa pessoa foi constatado que ela tinha um transtorno de personalidade e muitos conflitos familiares por controle e desrespeito, né? Então essa jovem de 18 anos, obviamente adoecida, né, para planejar o assassinato dos pais, é uma pessoa que não tem uma formação de personalidade adequada e não tem a saúde mental adequada, mas um grande questionamento que todo mundo faz é como alguém planeja o assassinato dos pais, como alguém decide assassinar os pais. Né, aqueles que lhe colocaram no mundo, aqueles que lhe proveram, que foram toda essa figura de acolhimento e afeto, né? Então é muito comum quando os filhos entram na adolescência que os pais eles ficam muito assustados, né? Essa pessoa, né, que assassinou os pais, ela ainda estava na adolescência, 18 anos, mas a gente vê ali que ela estava acabando a adolescência, né? A fase de adolescência. É muito comum quando se inicia a adolescência dos filhos, os pais ficam muito assustados, porque os filhos não têm mais aquele prazer de estarem com os pais, não dão mais ouvidos para os pais, começam a achar que os pais são palhas, que eles não sabem nada, que eles não são pessoas interessantes. Muitas vezes desrespeitam as regras colocadas pelos pais, muito diferente da criança que eles conheceram, do bebê que eles conheceram. Então aquele bebê lindo nasceu, aquela criança doce, meiga. No decorrer da sua formação de personalidade, da sua vida, quando entra na adolescência, muitas vezes os pais desconhecem essa pessoa. E é muito difícil para os pais lidarem com esses desafios que um adolescente, eu fui adolescente, você talvez já tenha sido adolescente, ou é adolescente, muitas vezes vai testar os limites dos pais, das regras. Por quê? Porque o adolescente ele se sente muito represado, né? Como se ele tivesse muita coisa para fazer, descobrir. Ele é muito empoderado, é próprio da fase e especialmente ele quer ser ele, né? De acordo com Erik Erikson, a fase da adolescência ela é chamada identidade ou falta de identidade. Ele quer ter a própria identidade. O adolescente, ele sai da microsociedade, família, e está explorando a macrosociedade. As relações interpessoais familiares, do núcleo familiar pai, mãe e irmãos, passam a ser secundárias, embora elas são referenciais, e isso os pais não podem esquecer. O que acontece quando nesse laudo, né, dessa pessoa que matou os pais, o que acontece é que eles trazem conflitos de controle em cima da cabeça dessa pessoa, dessa moça. Então, é muito natural os pais tentarem manter um controle do adolescente no mesmo nível do controle de vida que tinham daquela criança. Isso não é uma coisa que está errado, não é nada disso.
A questão é como fazer isso? Como entender que aquela criança mudou de fase? Como que eu consigo permitir que uma pessoa que eu coloquei no mundo seja ela mesma? Sem eu querer impor todos os meus princípios e valores. Os princípios e valores têm que ser colocados lá atrás. Sem eu querer castrar os sonhos dessa pessoa, né? Acabar cortando as asas dessa pessoa, que é uma pessoa ainda em desenvolvimento. É muito comum os jovens e os adolescentes tentarem se defender dos pais. E pasme, eles precisam fazer isso. Os jovens precisam se defender dos pais. Por quê? Porque os pais não são perfeitos, nós não somos perfeitos. Em determinado momento, essas crianças que, quando eram crianças, tinham os pais como os seres perfeitos e detentores de todo poder e saber, de repente descobre, não, eles não são tão perfeitos assim. Nossa, minha mãe sempre faz isso, minha mãe sempre faz aquilo, ela sempre comenta isso, nossa, meu pai sempre faz isso, nossa, minha mãe me irrita. Eu não gosto só de estar com a minha mãe. Aquela criança gostava só de estar com a mãe dela, de repente ela descobre, minha mãe me irrita, ela fala isso. Minha mãe fala que eu tô engordando, ou minha mãe fala que eu tenho que comer, ou minha mãe fala para eu não esquecer a blusa. E eles começam a ter sentimentos pelos pais que saem da adoração que as crianças têm quando a gente é criança. Os pais são o referencial de perfeição quando a gente é criança. Porém, na adolescência, eles passam a ser o referencial de alguém que comete erros. É comum os adolescentes, muitas vezes, se sentirem um pouco traídos pelos pais. Porque pensam, nossa, eu pensava que meu pai era isso, que minha mãe era aquilo, porque era a imagem que eles tinham dos pais naquele momento de vida, na infância. Porém, em determinado momento, quando começa a virar a chave da adolescência, eles têm uma visão mais realista desses pais. E aí também eles estão ali tentando ser eles, tentando ter uma autonomia emocional, e se sufocar muito, essa criança ela pode, esse adolescente que está ali em desenvolvimento, pode ter vários problemas comportamentais e de transtorno mental. Porque ela não se sente compreendida, não adora ou idealiza os pais mais, existe uma quebra, dos pais perfeitos, ela tem que lidar com esse luto, meus pais não são perfeitos, e ela precisa desenvolver defesas contra o comportamento dos pais. E quando esse adolescente tenta desenvolver defesas, e a gente já vai falar disso, os pais podem ficar muito chateados e tentar controlar mais ainda. Como que são essas defesas? Você sabia que os filhos têm que desenvolver defesas em relação aos pais? É assim que eles desenvolvem a sua personalidade. Você desenvolveu defesas em relação aos seus pais. Você teve que se proteger de comportamentos, de características de personalidade dos seus pais. Então, os teus filhos, eles também vão fazer isso. E por que isso é importante? Porque assim eles poderão ser eles. Então, os pais, às vezes, impõem questões que podem machucar na formação de personalidade. Então, os pais podem impor situações que não ajudam essa criança a crescer, a abrir asas, Então, isso a gente tem que cuidar. Quem é essa pessoa? É muito comum pais de primeira viagem, quando o filho entra na adolescência, o primeiro filho entra na adolescência, primeira viagem em relação à adolescência, eles ficam muito inseguros. E quando a gente está inseguro, é como a gente tenta controlar mais toda a situação. Então aí eu quero controlar o que meu filho está fazendo, está vendo, mas eu não controlei antes, mas agora eu quero controlar tudo que ele está fazendo. E isso pode gerar, naquele adolescente que está começando a perceber que os pais não são perfeitos, muita ira, muita irritação, muito desejo de afastamento. E muitas vezes esse afastamento emocional pode sim se tornar de uma maneira muito conflituosa, que a gente chama de agressão passiva, em que aquele adolescente que responde só monossilabicamente, tudo bem, tudo, onde você estava, porque o adolescente não consegue, esses pais não conseguem fazer uma ligação com esses adolescentes. Então é muito importante que os pais se deem conta que essa pessoa está numa formação da personalidade dela e ela é outra pessoa, ela não é o pai, ela não é a mãe. E o mais triste é quando esses pais não fizeram um bom acesso na infância e querem fazer esse acesso na adolescência. Não vão conseguir. Então é importante lembrar que o adolescente está ali num momento em que ele realmente se acha dono da verdade.
ele vai descobrir que ele não é, assim como nós descobrimos. Agora, a gente querer que ele seja um protótipo, né? Que ele seja ali uma cópia desse pai, não vai acontecer. Então, nesses momentos é que a gente precisa cuidar para não irritar desnecessariamente esse adolescente. Então, a tensão entre pais e adolescentes é natural e acontece. Eu não posso aumentar muito essa tensão. E eu preciso lembrar que, por pior que pareça, o elo frágil da relação é o adolescente. O adolescente está em formação. Por mais que ele pareça extremamente poderoso, decidido, super inteligente, especialmente nessa fase digital, ele é o elo frágil. Então, os pais vão ter que estabelecer limites. Enquanto esse adolescente está dentro da casa deles, é responsabilidade deles, e o estabelecimento de limites é natural. Frustrar esse adolescente vai acontecer e eles têm que fazer isso. A questão é querer manter um controle e exagerar nesse estabelecimento de limites ou na imposição de questões que pode gerar muita irritação. Então, nós sabemos que, graças a Deus, né, esse caso que eu contei, que foi um caso muito icônico, muito emblemático no Brasil, foi um caso que a gente, né, tem isso mais, assim, realmente na nossa história da sociedade. Porém, ele serve como um exemplo das questões de conflitos intrafamiliares. A que ponto essa família, que tinha ascendentes alemães, esses pais já tinham morado na Alemanha, eles de repente poderiam ter ali uma questão transcultural, né, e quiseram impor um estilo de vida que não cabia, né, para a cabeça dessa menina que acabou desenvolvendo e planejando esse assassinato. Claro que isso é um caso, como eu falei, único, icônico e permaneça assim, mas muitas vezes os filhos, eles não vão lá e assassinam os pais na adolescência, mas eles assassinam aqui. Eles fazem com que esses pais morram na sua autoridade, na própria mente. E isso é um problema. Então nós precisamos ser cuidadosos para não aumentar muito essa tensão e gerar uma anulação da figura paterna durante a adolescência, paterna e materna, tá? A figura parental. Os pais não têm que ser amigos, os pais têm que estabelecer limites, mas os pais têm que entender que é uma fase de vida muito desafiadora, muito provocativa, e cabe aos pais serem o elo forte da relação e conseguirem ceder quando for necessário, conseguirem conter os seus impulsos, não ter descontrole de impulsos com esse adolescente, não deixar extravasar demais a emoção. Então é muito importante que os pais de adolescentes sempre lembrem que são pais de uma pessoa em formação. Por mais inteligente que ela pareça, emocionalmente, ela ainda está se desenvolvendo. É importante cuidar do seu comportamento com esse adolescente.